quer nas femininas, quer nos masculinos. Prevejo que vamos ter grandes atletas, os futuros atletas da seleção, e eu penso que depois de haver um Diogo, de um Martin, muitos mais atletas que já passaram pela seleção, Dina, Andreia Canha, todos esses atletas que fizeram o seu marco, penso que vai haver continuidade. Também temos Marco Lira, temos Jaina Montenegro, Maria Silva, e todos estes atletas que têm vindo agora a ganhar medalhas. Penso que a seleção nacional vai ter uma continuidade e uma forte, eu penso que vai ser uma forte seleção na Europa e também no mundo. E isso deve-se a um grande trabalho, primeiramente dos clubes. Isto é, na minha opinião, o trabalho começa pelo clube, e há que dar os parabéns a todos os clubes que têm trabalhado nesse sentido. E toda esta evolução também que se sente neste momento da Federação, que é algo que a mim me anima bastante, porque todos nós assistimos a uma paragem no tempo de algumas coisas. Neste momento há alegria, há o acreditar nesta modalidade e na evolução desta modalidade. Olha, Ricardo, diz-me outra coisa em relação, que eu também tenho notado, que as camadas mais entre os 16 e 18 anos estão a ter alguns problemas em nível de conciliar a escola, a faculdade, e leva a algumas desistências, porque eu sei que o Canelas tem tido alguns casos desses, em que as pessoas têm que ir estudar para universidades e não conseguem conciliar o desporto e de alguma maneira continuar a carreira, nem que pudessem afrouxar um pouco, mas neste momento eu penso que não tem essa dificuldade, que gostava de saber se ainda se mantém essa questão. Sim, temos assistido não só no Arsenal de Canelas, eu posso dar o meu testemunho porque sofri na pele o ano passado ver 3 atletas meus rumarem à universidade, que é uma coisa natural, que tem de acontecer e que é muito bom, que é muito positivo que aconteça, felizmente, mas entristece porque vemos atletas a sair da modalidade, excelentes atletas a sair da modalidade, e especialmente nessas idades em que nós perdemos especialmente em Portugal, séniores femininas. Desde há muitos anos que isso acontece, porque infelizmente em Portugal continental temos poucas pistas, as universidades, as mais importantes, não estão munidas de pistas, nem lá perto. Isso dificulta os atletas, por muita força de vontade que tenham, dificulta, porque ou fazem os estudos bem ou fazem a modalidade bem, e só aqueles que têm um conjunto de condições favoráveis é que conseguem prosseguir, quer num quer noutro. Eu dou o exemplo por exemplo, Tiago Rezende, que hoje em dia ainda continua a treinar sempre que pode, está num curso de medicina, e também a Adriana Souza, que também já está no mesmo curso neste momento, que simplesmente chegaram aos 18 anos, universidade em Coimbra, num curso tão difícil como medicina e que exige tanto de esforço psicológico e físico, simplesmente tiveram de abandonar a modalidade, e eu sinto a tristeza deles, porque também foi a minha tristeza de perder 2 atletas. E temos casos, outros casos que foram... O caso da Carolina Ferreira, que também... Ferreira, que foi para Lisboa. Exatamente. Perdemos uma excelente atleta. Não consegui conciliar as duas coisas. A mim entristece muito, porque todos sabíamos que ia ser uma potência mundial, e neste momento não vemos a Carolina Ferreira nas pistas. Mas diz-me uma coisa, o que é que poderia ser resolvido nessa questão? Seria termos mais pistas ou outro tipo de apoios? O que é que tu vês nessa situação que poderia melhorar? Resolver é complicado, mas melhorar. Como o preço do material, que é, desculpem a expressão, mas é estupidamente caro. Um jogo de rodas em Portugal ser vendido por 170, 200 euros é quase que impensável que um atleta tenha de pagar, ou os pais de um atleta tenham de pagar, para tê-lo numa universidade, cerca de 300, 400 euros de renda, mais alimentação, mais tudo o que acarreta uma universidade, e ao mesmo tempo colocar-lhe umas botas de 1000 euros, umas rodas de 200 euros, de 170 euros. É um desporto
que tem de haver um conjunto de fatores aliado ao atleta, e muito poucos têm essa facilidade, infelizmente. A concessão de pistas, sim, seria uma melhoria, até porque para o desporto ficar ainda mais conhecido, penso que seria uma grande melhoria. Sim, tu identificaste aí, nós já num programa do Out of the Box, em que nós estivemos penso que foi com a França, se falou um bocado nessa questão, que as marcas estão a ganhar uma grande fatia de dinheiro do produto, e como existe pouca concorrência entre elas, acabam por fazer um monopólio do mercado, e o que acontece? O cliente final acaba sempre a pagar o produto final, e é mau para a modalidade, e nós não crescemos. Penso que se calhar um dia, se conseguimos chegar à parte dos Jogos Olímpicos, que já tivemos uma tentativa, mas acho que não correu tão bem como seria de esperar, mas eu penso que eventualmente isso vai acontecer, não sei se vai ser rapidamente, mas também a World Skate terá que mudar um bocado a sua filosofia de concepção de provas, e também a questão da mudança de provas não acontecer tão frequentemente, porque não acaba de não dar consistência ao projeto, e pensar em algumas atitudes, como foi, por exemplo, no Mundial de Barcelona, aquele teste. Eu percebo a questão da pista desmontável, mas não foi testada e prejudicou muitos atletas. Se tivesse corrido bem, seria um marco genial da modalidade. Levar a pista aos focos nesse caso das pessoas que visitam Barcelona, e isso seria excelente nesse sentido. Falaste sim do monopólio que as marcas de construção de patins e construção de rodas têm, que eu acho estupidamente exagerado, porque toda a gente sabe o preço de construção de uma roda varia entre os 8 e os 12, 15 euros, e em Portugal, em toda a Europa, a maior parte da Europa, são vendidas a 150, 170, em Portugal há rodas a 200 euros, e enquanto isso acontecer, algumas coisas não melhoram. E já há atletas, e eu faço isso, já fiz e vou continuar a fazer, vamos buscar material à Colômbia, agora temos conhecimentos com o Chile, vamos buscar material lá. Por exemplo, no meu clube nós fizemos fatos de corrida, e eu não vou culpar as marcas, só estou a dizer que realmente tem o monopólio de tudo, mas nós, por exemplo, construímos fatos de licra de topo mundial a metade do preço que é praticado em Portugal, Espanha, França, Itália, e temos fatos de licra de topo a um preço, metade do preço que é praticado nas nossas localidades. E assim como, por exemplo, as rodas, os chassis, as botas nem tanto, porque os grandes construtores quase que se concentram todos na Europa, felizmente. Mas a nível de rodas e chassis, hoje em dia pedimos para eles enviarem da Colômbia, do Chile, que são comprados por nós a um preço estupendamente mais barato, não digo metade, mas bem lá perto. E isso, por muito que me custe, em Portugal as coisas têm, ou deveriam de ser um bocadinho diferentes, e eu já tive uma conversa com vários donos de grandes marcas. Lembro-me perfeitamente em Rosário, na Argentina, quando eu questionei o dono de uma grande marca como é que é possível num país como Portugal, em que o ordenado mínimo é tão baixo, que umas rodas custem em Portugal um terço daquilo que é o ordenado mínimo, e isso não podia ser ajustado conforme as posses de um país como Portugal. E enquanto isto acontecer, pois claro que há coisas que não vão evoluir. Mas já nem tudo é mau, e este desporto cada vez está mais bonito, também a evolução, e eu compreendo em algumas coisas o preço ser tão alto, porque há muita evolução, quer nas rodas, quer nos chassis, quer nas botas, e isso também se tem de pagar, como é lógico. A evolução dessas coisas está toda aliada também a um grande preço. Mas temos o conhecimento de países Sul-América em que os preços são completamente diferentes, e o produto é o mesmo.
pois é uma opção que muitas pessoas neste momento estão a tomar e acaba por ser também mau para Portugal, até porque Portugal não consegue pôr cá preços mais em conta. Eu penso que poderia eventualmente descerem mais os preços, porque neste momento as pessoas acabam por comprar no estrangeiro, online. De manter uma casa, de ter comida na mesa para 2 atletas, os seus filhos, se manterem nesta modalidade. Fica bastante difícil. Ok, Ricardo, nós já vamos fazer aqui uma pequena pausa, já voltamos até ti. E entretanto vamos ficando com as nossas imagens e já voltamos dentro de momentos, ok? Até já! E está João Ornelas de Jesus, do Santanense, na pista. Tem que fazer um tempo de 18 segundos 599 para entrar neste top 6. Aí está tempo para João Jesus, 16 segundos 545. Um tempo, no mínimo, de 17 segundos 706, tempo que é do seu colega de equipa Pedro Parker. Vamos ver se vai conseguir.